A diretoria do Vasco da Gama continua no mercado e, segundo informações, está montando uma estratégia para poder contratar o lateral esquerdo Renan Lodge, que está livre no mercado. E é inacreditável, o STJD liberou o atacante Bruno Henrique do Flamengo para poder jogar o clássico de amanhã contra o Vasco da Gama. É inacreditável. E a maior torcida organizada do Vasco da Gama, a Força Jovem, foi punida por 6 jogos e não vai estar presente no dia de amanhã no clássico contra o Flamengo. Se você não me conhece, o meu nome é João. Vou pedir, é claro, para você aí se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 150 likes, dá aquela moral pra gente. Tem muita gente que esquece, beleza? Estamos próximos de chegar à marca de 13.210 inscritos. Então ajuda a gente também e não esquece de clicar no botão de hypar, porque você ajuda a divulgar nosso conteúdo para mais pessoas. Agora, sem enrolação nenhuma, vamos para as informações porque tem novidade pra gente poder falar nesse vídeo. Vamos começar falando sobre o atacante do Flamengo, o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique se envolveu no caso ali do cartão amarelo do jogo do Flamengo contra o Santos, que teve umas conversas vazadas no WhatsApp com o irmão dele, falando que ele iria tomar o cartão amarelo no jogo. Enfim, depois disso que aconteceu, o jogador foi suspenso por 12 jogos e uma multa de R$60 mil. E agora, segundo o Vene Casagrande, o STJD concede efeito suspensivo. Então o que? O STJD liberou o atacante Bruno Henrique para disputar partidas pelo Flamengo. É inacreditável, né? Quando é com eles, é tudo mais fácil. E aí tá aqui, ó, segundo o Vene Casagrande, jornalista do SBT Rio, o STJD concede efeito suspensivo e Bruno Henrique está liberado para atuar normalmente pelo Flamengo em todas as competições, seja Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, enquanto não acontece o novo julgamento. Cara, é inacreditável, né? Enquanto outros jogadores, o ex-jogador do Vasco da Gama propriamente, o Catatal, que hoje tá liberado, está jogando inclusive no Volta Redonda na Série B, mas ficou 2 anos ali, ó, jogando na várzea, porque não tinha onde jogar, não podia jogar no time, em time profissionais, né? E aí, cara, o jogador que é do Flamengo, que é da mídia, né, da Globo, de todo mundo, o cara tem um efeito suspensivo e ainda pode jogar aí até o próximo julgamento. É inacreditável. E outra, foi suspenso por 12 jogos somente. Cara, é algo ali surreal. É algo bizarro. Sendo que tinha todas as provas de conversas no telefone dele com o irmão dele, falando que ele iria tomar um cartão amarelo no jogo. Cara, é bizarro, tá? Tudo que acontece com o Flamengo é tudo mais fácil, né? Tudo pra eles é mais fácil. Enfim, enquanto outros jogadores que teve os mesmos casos parecidos, foram suspensos por 2 anos, 1 ano, enfim. O Bruno Henrique teve 2 jogos de suspensão, 12 jogos, perdão, e uma multa de R$60 mil, que pra ele é dinheiro de pinga, né? A gente sabe muito bem disso. Bom, outra informação, então lembrando, o Bruno Henrique vai poder jogar no dia de amanhã contra o Vasco da Gama no Maracanã. Bom, outra informação que tem, pessoal, é do jornalista Erivelton Tubarão Vascaíno, é que é a seguinte: ligado, o Vasco da Gama com problemas na lateral esquerda, e é realmente, né, o Leandrinho foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20 para disputar a Copa do Mundo no Chile, e o Lucas Piton está machucado até o momento. Então tá aqui, o Vasco com problemas na lateral esquerda, planeja reforçar o setor para a atual temporada ou futura. Além de Lucas Piton, titular, Vitor Luiz, que é um lateral ali que não era nem para estar no Vasco da Gama, de tão limitado, e Leandrinho são poucos utilizados. A diretoria monta estratégias para contar com Renan Lodge, ex-Al Hilal, e que hoje está livre no mercado. Um lateral esquerdo que é convocado para a seleção brasileira, que vinha se destacando, né, no Al Hilal, acabou estando, tá livre hoje em dia no mercado, e como eu já falei pra vocês, todos os jogadores que o Vasco pode contratar, qualquer jogador tem que estar jogando a Série B ou Série C do Campeonato Brasileiro, ou então, né, está livre no mercado, e é a situação do Renan Lodge. Pra quem não conhece o Renan Lodge, pessoal, é um baita de um lateral, gosto bastante do Renan Lodge, inclusive. Ele surgiu na época do Atlético Paranaense, aquele Atlético campeão, né, da Copa do Brasil, enfim, da Sul-Americana.
Tá aqui, ó, Renan Lodge, jogador de 27 anos de idade, nasceu na cidade de Serrana, nasceu no Brasil, obviamente, tem 1,73 de altura, posição dele lateral esquerdo, ele é antigo jogador, inclusive convocado para a seleção brasileira, é um jogador que está livre no mercado, tá sem contrato, ele rescindiu o contrato dele com o Al Hilal, o time árabe, né? Ele teve passagem pelo Atlético de Madrid, se eu não me engano, o valor de mercado dele hoje é de 13 milhões de euros, então um jogador ali, cara, que vale muito no mercado, mas se chegasse no Vasco hoje, chegaria de graça só o Vasco pagando ali o salário e luvas do jogador, é algo ali interessante que dá no orçamento do Vasco da Gama, dependendo do salário do jogador. É um jogador que surgiu no Sub-20 do Atlético Paranaense, como eu falei, aí ganhou Copa do Brasil, Sul-Americana com o Atlético, depois foi vendido por 21,75 milhões de euros ao Atlético de Madrid, depois foi emprestado ao Nottingham Forest, o time do grego Evangelos Marinakis, depois disso foi emprestado ao Marselha, do Marselha ele foi comprado pelo Al Hilal, né, da Arábia Saudita, o time ali que tem muito dinheiro, pagou ali cerca de 23 milhões de euros. E hoje ele rescindiu o contrato com o Hilal, né, no dia 13/9, há poucos dias atrás ele rescindiu o contrato com o Hilal, o clube árabe, e tá livre no mercado. É um jogador que joga tanto na lateral esquerda, tanto na meia esquerda, tá? Ele pode fazer essas duas funções. Eu não tenho informação de qual é o empresário dele, até porque se fosse ali, né, o Bertolucci ou propriamente o Pitombeira, que tem algumas influências dentro do Vasco da Gama, acho que seria mais fácil o negócio pro Vasco. Mas enfim, outra situação é o seguinte, vamos dar uma olhada no desempenho atual do Renan Lodge lá na Arábia Saudita e seja outros clubes onde ele passou. Ele teve passagens pelo Al Hilal, onde ele fez 42 partidas, né, na Saudi Pro League, que é o Arabão, Mundial de Clubes, ele jogou também pelo Al Hilal, fez 4 gols, 10 assistências e 6 cartões amarelos. Ele teve 3.344 minutos jogados, tá, pessoal? Nessa última temporada dele lá no Al Hilal, é importante a gente saber sobre essa informação. Tá aqui, temporada 23 e 24 do Renan Lodge também, que eu não foi realmente lá na Ligue 1, que foi lá no Olympique de Marseille na época, e depois ele foi transferido para o Hilal. Ele fez 37 partidas ao total, 0 gols, 2 assistências e 10 cartões amarelos, 2.806 minutos jogados. Tem o Renan Lodge, você vê aqui que tem alguns jogos dele lá no Olympique de Marseille, né? Alguns jogos dele também na seleção brasileira, jogou contra a Colômbia, contra o Peru, contra a Bolívia. Enfim, é um jogador que tá em atividade, né? Tá em atividade, vem jogando no futebol europeu. É claro que ele tem mercado lá na Europa, né? Não do mercado da prateleira número 1 de um Real Madrid, Barcelona, mas ele tem sim mercado lá no futebol europeu. E pra mim, cara, ele surgiria como uma baita opção, né, pro Vasco da Gama na lateral esquerda, ainda mais se a gente vendesse o Lucas Piton. O Piton a gente sabe que vem sendo monitorado por diversos clubes do futebol europeu, como Milan, Atalanta e diversos outros clubes lá da Itália, até porque ele tem dupla nacionalidade, né, então não conta como se fosse um estrangeiro, né, pra eles. Enfim, uma outra informação que tem, pessoal, é sobre a Força Jovem Vasco, maior torcida organizada, né? A Força Jovem do Vasco é a maior torcida organizada do Vasco da Gama. Ela foi punida por 6 jogos, tá? É isso mesmo. Então tá aqui, ó, a Força Jovem vem a público comunicar que foi punida com suspensão de 6 jogos, a partir do próximo domingo, dia 21, que é no dia de amanhã contra o Flamengo. A Força Jovem está suspensa e não vai estar presente no estádio. Informamos a todos os nossos integrantes e simpatizantes que neste domingo, não será permitido o uso de vestimentas da torcida, faixas, bandeiras ou bateria. No entanto, deixamos claro que jamais deixaremos de apoiar o Vasco, mesmo sem nossos adereços, estaremos cantando durante os 90 minutos em busca dos 3 pontos. Reafirmamos nosso compromisso com a presença pacífica e vibrante nas arquibancadas, sempre ao lado do Vasco da Gama. Seguiremos trabalhando para que a nossa torcida seja respeitada e em breve possamos retornar ao lugar de direito junto do Vasco. Então tá aí, Força Jovem Vasco, maior torcida organizada do Vasco da Gama, está suspensa por 6 jogos. E falando sobre isso, sobre torcida organizada, pessoal, teve um integrante, tá, da torcida organizada do Flamengo, né, que deixa eu ver o nome aqui, cara, que eu esqueci o nome, acho que é Força Fla,
Não, torcida jovem do Flamengo, né? O presidente da torcida jovem do Flamengo foi preso por conta da morte, infelizmente, a palavra pesada, né? De um torcedor vascaíno que foi pro jogo lá do Engenhão contra o Botafogo, na Copa do Brasil. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu no sábado, no dia de hoje, Thiago de Souza Câmara Melo, conhecido como Boinha, presidente da torcida jovem do Flamengo. Ele é suspeito do envolvimento da morte de Rodrigo José da Silva Santana, torcedor do Vasco, ocorrida em 11 de setembro na zona norte da cidade carioca, que foi no dia ali, eu acho, se eu não me engano, da Copa do Brasil do Vasco da Gama contra o Botafogo, né? O jogo não tinha nem nada a ver com eles, mas enfim, eles foram lá e se meteram. Rodrigo, de 36 anos, foi assassinado no dia que iria acompanhar a classificação do Vasco às semis da Copa do Brasil. Foi o que eu acabei de falar pra vocês. E ele e outros torcedores foram surpreendidos por integrantes da torcida jovem do Flamengo próximo à estação Oswaldo de Cruz. Cara, chega a ser, meu irmão, me dá uma raiva, sabe? Me dá... Cara, ridículo, eu acho ridículo o torcedor, né, de torcida organizada, até mesmo torcida normal, que brigam em estádio por conta de clube de futebol, né, por conta de rivalidade. Deixa isso pra dentro de campo. Enquanto os caras lá dentro de campo estão ganhando milhões e rios de dinheiro, os caras estão querendo se matar fora do de campo. É inacreditável, entendeu? É algo bizarro. O clássico é assim, ó, vai jogar amanhã Vasco e Flamengo. Os caras são rivais, né? Os jogadores não vão... Pô, vão pra cima do Flamengo, do Vasco. Do Flamengo vai pra cima do Vasco. E é isso. É futebol, é clássico Vasco e Flamengo. Mas aí depois acabou o jogo, vai estar todo mundo na sua mansão da Barra da Tijuca, né? Vai todo mundo no seu condomínio, que é o mesmo condomínio praticamente de todos os jogadores. E, cara, vão estar lá reunindo, jogando pôquer, jogando... Enfim, jogando outros jogos, cara, tendo churrasco. É assim que funciona a vida de jogador. Enquanto o torcedor de torcida organizada estão se matando fora dos gramados, né, que é desnecessário nas arquibancadas, os caras lá dentro de campo estão ganhando rios de dinheiro e cagando pra isso, né? É algo ali, chega a ser bizarro. Enfim, então tá aí a cara do nosso torcedor que infelizmente faleceu, né, nesse dia da classificação da Copa do Brasil. Não conseguiu ver a classificação do Vasco, né, para as semis da Copa do Brasil contra o Fluminense, infelizmente, tá? Uma dor, uma perda, mas que pelo menos já prenderam, entre aspas, né, o suspeito desse caso, dessa situação. É triste, cara, é triste. Bom, pessoal, outra informação que tem é sobre o o volante, perdão, o Euler, né? O Helder, perdão, pode ser uma novidade na relação para o Clássico dos Milhões, tá? No dia de amanhã, no domingo, o volante está fora do jogo do Sub-20, né, do dia de ontem, e treinou com o elenco profissional do Vasco da Gama. Então, pode surgir novidades aí nos volantes do Vasco da Gama, pelo menos na lista de relacionados, né? Pode surgir esse jogador aí, o Helder, que é um cara... É um nome ali que o torcedor vascaíno gosta, que vem se destacando ultimamente na base do Vasco da Gama, tá? Informação importante pra gente poder saber. Falamos agora sobre o Helder, jogador cria da base do Vasco, jogador muito promissor, e que pode estar sendo relacionado pro dia de amanhã contra o Flamengo no clássico. Outra informação, né, que a gente falou sobre o presidente da torcida jovem do Flamengo, que foi preso. Falamos sobre a Força Jovem, que está suspensa, né, por 6 jogos. E falamos sobre o Renan Lodge, segundo o Erivelton Tubarão. Ele trouxe essa informação do Renan Lodge, que o Vasco pode estar montando uma estratégia para contar com um lateral esquerdo no Vasco da Gama, beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado pela moral de todos. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal que é muito importante, ajuda pra caramba. Tem muita gente que só assiste o nosso vídeo e não deixa o like. Então, pô, dá aquela moral pra gente, não custa nada. Amanhã vai ter vídeo da provável escalação do Vasco. Hoje é sábado, tô postando somente esse vídeo pra vocês, tá? Pra vocês curtirem e não ficarem, pô, só presos em assistir vídeo, né? Então amanhã vai ter o vídeo de manhã da provável escalação do Vasco. Vai ter vídeo também. Vídeo não, perdão, vai ter a live pré-jogo. Então, cara, fiquem atentos aqui no nosso canal, que o que vai ter vai ser novidade pra vocês de um pré-jogo muito maneiro do jogo do Vasco da Gama contra o Flamengo. Tamo junto, gente. Abraço a todos, fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas. Deixa o like, se inscreve, clica no botão de hypar, porque ajuda a divulgar nosso conteúdo pra mais pessoas. Tamo junto.